Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como utilizar a linguagem cinematográfica para pensar a religião? No programa de hoje eu converso com o professor Frederico Piper Pires, professor do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, e também doutor em Filosofia pela USP. Frederico é autor do livro Religião e Cinema, que é o tema do Religare de hoje. Seja bem-vindo, Frederico, é um prazer recebê-lo aqui no Religare. Obrigado, Flávio. Para mim é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que a mim me interessa muito e eu acho muito fascinante também. O Religare chega até você agora em todo o Brasil por meio de antena parabólica. Podemos ser sintonizados por 25 milhões de lares em todo o país. É a TV Horizonte cada vez mais perto de você. É muito fácil sintonizar. Veja como fazer no site tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Frederico, como é que foi a sua aproximação, não é, dessa temática religião e cinema? Bem, Flávio, já tem uns 10 anos, mais ou menos, que eu tenho um interesse, já tinha pensado em oferecer um curso sobre isso. E aí eu fui observando também que aqui no Brasil, apesar de haver alguns textos publicados, algumas entrevistas de pessoas que já se interessaram pelo tema, ele foi sempre tratado mais pontualmente. E aí, a partir disso, então, oferecendo um curso lá na pós-graduação em Ciência da Religião da UFJF, eu vi que havia um interesse, né, por parte das pessoas no tema, e a partir disso, então, resolvi levar a ideia adiante, né, e que acabou se materializando nesse livro Cinema e Religião. Sim. E como é que é isso, né? Pensar a religião a partir do cinema? Bem, Ou desculpe, ou é pensar o cinema a partir da religião? na verdade, a ideia é estabelecer um diálogo, né, entre cinema e religião, e em parte isso vem também da observação que eu fui fazendo, de que a gente normalmente pensa a teoria da religião a partir de textos filosóficos, a partir de textos teológicos ou de textos sagrados, mas havia, principalmente aqui no Brasil, pouca aproximação em relação ao tema utilizando-se da linguagem cinematográfica, que tem, obviamente, algumas similaridades, né, com os livros, vamos dizer assim, com a linguagem escrita, mas que também tem aspectos bem peculiares. E, diferentemente, né, do que ocorre fora do Brasil, nos Estados Unidos já tem uma disciplina estabelecida, ela já como um campo mais sistemático de pesquisa há 30, 40 anos, e aí também eu fui tomando contato, né, com essa literatura e fui percebendo que era possível a gente tentar pensar a religião também a partir da linguagem cinematográfica, percebendo o que ela tem a dizer sobre a religião e que medida isso nos ajuda, né, a entender esse fenômeno tão complexo e que certamente demanda de nós, né, que queremos compreender a religião, nos aproximarmos também de outras linguagens, de outras possibilidades de entendimento do tema. Vocês já desenvolviam lá na Universidade Federal de Juiz de Fora um trabalho sobre literatura e religião. E agora, então, você está trabalhando também com cinema e religião. Isso. No Brasil, onde mais há esse tipo de aproximação entre cinema e religião? Você me comentava um pouco antes, não é, que parece que no Nordeste, né, na Federal do Sergipe, há uma iniciativa? Isso, como eu disse, aqui no Brasil havia iniciativas mais pontuais, né? Tanto é que, normalmente, esse tipo de trabalho se inseria muito nesse âmbito de literatura e religião. Agora, nos últimos tempos que nós, junto com professores da UMESP, da Federal de Sergipe, nós temos tentado, então, articular um grupo de pesquisa que trabalhe não só cinema, mas trabalhe cultura visual, o que vai envolver, certamente, cinema, mas também outras formas de linguagem visual. É a Magali Cunha, lá na UMESP? Não, seria Não? o Helmut Sim. Renders e na Federal de Sergipe, principalmente o Joy Marçal, que também já vem trabalhando esse tema há mais tempo, desde uns 10 anos atrás, pelo menos. Sim, perguntei pela Magali Cunha porque ela tem um trabalho na área de comunicação, por isso que eu imaginei que ela estivesse envolvida também. Então, são esses três pontos assim de referência
Então, você lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, o Helmut Renders na UMESP, né, a Universidade Metodista de São Paulo, e o Joy Marçal da Federal do Sergipe. E que iniciativas vocês estão assim planejando? O que é o presente e o que será o futuro dessa pesquisa? Né? O que vocês estão planejando? Bom, a gente acaba trabalhando cada um com uma certa especificidade dentro desse lugar mais amplo que é a linguagem, que é a cultura visual, né? Então, por exemplo, o Helmut tem trabalhado mais com a questão das obras artísticas, principalmente pinturas. O Joy, ele também vem trabalhando com a relação entre religião e cinema, tá? Isso numa perspectiva, digamos, que utiliza um referencial teórico mais teológico, do Tillich. E no meu caso, eu venho tentando pensar especificamente o cinema, um cinema, digamos assim, mais clássico, e tentar, a partir da aproximação dessas obras, perceber o que eles têm, então, elas têm a dizer sobre a religião, quer dizer, pensar ou se aproximar da obra fílmica perguntando-se sobre o que ela pode nos ensinar sobre religião, para pensar a religião especificamente. E como tem sido esse desafio, né? Você vem de uma formação em ciências da religião, em filosofia, como é que é pensar a partir de uma outra linguagem, não é? E pensar numa teoria da religião a partir dessa nova linguagem? Isso, na verdade, foi o primeiro grande desafio, né? Porque e eu sempre tenho que me cuidar muito em relação a isso, porque há uma tendência de se transformar o filme num texto, né? E aí não se atentar à especificidade da linguagem cinematográfica. Então, assim, um dos primeiros cuidados foi tentar perceber alguns aspectos peculiares, então, como o movimento, luz, foco, plano, tudo isso determina a construção também de um filme, quer dizer, é preciso atenção a esse aspecto mais técnico da composição e da construção de um filme. E por outro lado também, eu procurei, digamos assim, não negar essa formação para tentar estabelecer aí nessa aproximação do cinema justamente esse diálogo. Então, assim, uma das coisas que eu percebi é que normalmente nas abordagens teóricas mais clássicas da religião, a gente observa que há sempre uma tentativa de perceber em que medida a religião ela é construtora de sentido. Então, em que medida a religião, por exemplo, para Freud é um amparo, um abrigo, né, frente a uma situação de desamparo. Para o Eliade seria uma espécie de construção de mundo, de sentido. E mesmo para o Peter Berger, que é uma outra perspectiva, ele vai enfatizar bastante o papel da religião na construção de mundo. Então, quer dizer, tomando isso como um pano de fundo, eu fui me aproximando de certos filmes e percebendo em que medida eles questionavam mesmo alguns desses pressupostos. Então, alguns desses filmes, ao invés de mostrar a religião como construção de sentido, resgatavam a religião muito mais como aquela que coloca os sentidos estabelecidos em questão, em xeque. Então, a religião ali é vista muito mais como aquilo que eclode um caos do que propriamente estabelece um sentido. Então, por exemplo, essa aproximação foi muito interessante de se perceber, porque era um aspecto que as teorias da religião mais, digamos assim, estudadas, ou normalmente às quais se recorre mais, acabam deixando escapar, e que justamente a linguagem do cinema, a linguagem cinematográfica, acaba, ao seu modo, resgatando e colocando, vamos dizer assim, uma luz em cima dessa face da religião, que eu acho fundamental também para a gente entendê-la. Ou seja, não é algo assim tão explícito, não é um filme, por exemplo, que fala de religião. A religião pode passar ali de maneira bastante sutil. Isso é um tema também que é bastante interessante da gente perceber, porque não há classificação, a rigor, a não ser nas videolocadoras, de filme religioso. Quer dizer, você tem suspense, drama, mas não existe essa classificação de filme religioso. Então, isso abre uma pergunta que é o que pode ser considerado um filme religioso? Sim, tá? sim. Então, assim, a tendência mais tradicional, mais clássica, é você tentar perceber o filme religioso ou caracterizar o filme como sendo religioso por aparecer símbolos religiosos, mitos, quer dizer, uma referência explícita à religião.
Mas há uma outra possibilidade de entendimento disso, que você vai não tanto trabalhar a compreensão de um filme religioso a partir desses elementos, mas resgatando outros aspectos que talvez são mais camuflados, quer dizer, há um aceno mais indireto a um elemento propriamente religioso, que não necessariamente precisa aparecer explicitamente na tela. Sim. Bem, o nosso convidado ele foi duplamente gentil. Primeiro, porque veio de Juiz de Fora a Belo Horizonte gravar conosco, e segundo, porque deixou 2 exemplares do livro Religião e Cinema. Se você tem interesse nessa temática e quer participar do sorteio, você pode entrar em contato com a nossa produção. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Por esse e-mail você se inscreve no sorteio e o Luiz da produção vai encaminhar o retorno daquelas pessoas que foram sorteadas com um desses 2 exemplares que o Frederico nos deixou aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já para falar mais sobre religião e cinema. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião, agora para todo o Brasil por meio do novo sinal em antenas parabólicas. Espalhe esta notícia e veja como sintonizar em nosso site, tvhorizonte.com.br. Eu estou conversando hoje com o professor Frederico Piper Pires. Ele é professor do Programa de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós estamos conversando sobre religião e cinema, que é o título do livro do professor Frederico Piper. Frederico, você falava no final do primeiro bloco sobre como se aproximar, né, dessa linguagem cinematográfica. O que pode ser considerado um filme que trata de religião? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente pode considerar como um filme que trata de religião aquele em que, evidentemente, aparecem símbolos, mitos e aspectos que nós reconhecidamente consideramos como religiosos. Ainda que tenha havido já uma certa discussão em torno disso, porque algumas instituições religiosas tiveram certa dificuldade em reconhecer como religiosos filmes que, apesar de ter essa referência a elementos da religião, não tratavam da mesma forma ou faziam uma leitura como a leitura oficial esperava. Sim. Agora, principalmente ali na década de 70, com um autor chamado Paul Schrader, ele vai depois escrever alguns roteiros de filme com Scorsese. Ele vai desenvolver uma ideia que é de cinema transcendental. Então, para ele, um cinema que pode ser considerado que trate do tema religioso não é necessariamente um filme que vá lidar explicitamente com símbolos, mitos ou aqueles aspectos reconhecidamente religiosos, mas aquele que vai tratar de perguntas existenciais fundamentais ou perguntas fundamentais da existência humana. Então, para ele, por exemplo, um filme que não necessariamente vai lidar, né, com uma figura religiosa, pode ser considerado um filme religioso à medida em que ele trate de angústias, de medos, de esperanças da existência humana. Sim, uma temática que aparece aqui no seu livro, na relação sobre religião e cinema, é a questão da subversão de mundo. O que você quer trabalhar com essa perspectiva? Isso aparece já aqui no segundo capítulo, mas depois a gente vai vendo que é recorrente nessa questão. Essa questão vai ser desenvolvida e me parece que é uma ideia central mesmo do livro e que me chamou a atenção nos filmes, né, que eu acabei tratando, é de mostrar em que medida a religião ela não é somente construção de mundo. É claro que isso a gente percebe, né, a religião ela dá sentido à vida das pessoas, as instituições, os valores são construídos muitas vezes a partir de pressupostos religiosos. Mas a ideia era mostrar em que medida também a religião subverte certos mundos já constituídos. Quer dizer, uma experiência religiosa, ela não só é aquilo que te dá chão, mas muitas vezes é aquilo que te tira o chão, te tira o apoio, né? Então, a ideia era mostrar como que esses filmes, então, chamam a atenção para esse outro aspecto da religião que normalmente é negligenciado, né? Assim, eu já citei, né, o Freud, o Berger e o Mircea Eliade, que são autores, por exemplo, que pensam teorias da religião, eles até reconhecem, né, a religião constrói sentido, esse sentido é um pouco frágil e tudo mais.
Mas eles nunca dão uma atenção maior a justamente esse momento dessa subversão desse mundo, quando esse mundo pode desabar ou ser subvertido por meio da religião, da experiência religiosa. No seu livro você apresenta análise de seis filmes, né? Um deles é, já no final do livro, é o Teorema do Pasolini. Isso. Apresente para nós assim, o que é fazer análise de um filme, né? O que é pensar a relação religião e cinema, por exemplo, a partir de Teorema. Pois é, o Pasolini é um cineasta, ele também era poeta, né, bastante controverso, e me chamou a atenção no filme dele duas coisas. Em primeiro lugar, quando a gente assiste o filme pela primeira vez, ele causa um certo desconforto, porque ele não é um filme que tem uma linearidade, não trabalha com aquele... com uma estrutura narrativa, por exemplo, como usualmente nós estamos acostumados, né? E ele também não tem explicitamente, aquilo que eu disse anteriormente, uma referência religiosa. Ele não é um filme considerado nessas classificações como religioso. Tanto é assim, e aí eu entro no segundo aspecto, que quando eu comecei a ler a fortuna crítica que há em torno do filme, né? Quer dizer, o que os críticos disseram sobre ele, muitas vezes se destacava o filme como uma espécie de crítica social, crítica à burguesia, e em nenhum momento se aludia ou se mencionava a questão da religião presente aí. E para mim, assim, desde a primeira vez que eu vi o filme, não foi com a intenção de analisá-lo, foi por interesse mesmo, por diversão, vamos dizer assim, já tinha me chamado a atenção esse elemento da religião ali presente no filme. E aí eu me perguntava, bom, mas como é que ninguém percebeu ou que esses comentaristas não notaram esse aspecto religioso muito presente? Sim. E foi então a partir daí que esse filme me chamou a atenção, eu me interessei por ele. E ele também tem um papel interessante aqui, porque essa ideia de subversão de mundos, da religião como subversão de mundos, está muito presente nesse filme, talvez com mais claramente do que, inclusive, nos anteriores. Inclusive, você coloca isso, é um dos capítulos em que isso aparece como subtítulo, né? E exatamente você coloca aqui a religião e a desconstrução do mundo, ou sobre a religião do deserto. Isso. Porque, assim, o filme do Pasolini, ele narra a história, é uma família burguesa de Milão, eles recebem um visitante na casa deles, a gente não sabe de onde vem esse visitante, quem ele é, o que ele vem fazer, nada, não nos é dada nenhuma informação adicional sobre ele. Ele simplesmente chega, ele acaba seduzindo todos os membros dessa família, e aí ele recebe, então, por meio de um mensageiro, e aí você começa a perceber umas certas alusões à religião, né? O mensageiro se chama Ângelo, né? Dizendo que esse visitante tem que se retirar, ele tem que ir embora, e à medida em que ele vai embora, ele anuncia a sua partida, cada um dessa família faz uma espécie de confissão, dizendo que anteriormente à visita, antes da visita dele, eles sabiam quem eles eram, tinham uma identidade bem constituída e tudo mais, mesmo que a vida fosse muito vazia, e que agora eles perderam. O que eles vão fazer depois que ele partir? E esse visitante então parte, e aí o restante do filme entra nesse terceiro momento em que cada membro dessa família vai tentar encontrar de novo a sua identidade, quer dizer, vai tentar se reestruturar. Sim. Né? Então, nesse sentido, o que me parece muito claramente, essa ideia de subversão de mundo está muito clara nesse filme. Né? Presente aí. Você tem oferecido curso sobre religião e cinema na Federal de Juiz de Fora? Agora, depois do livro, eu estou pensando, para mim, assim, a parte mais complicada de pensar um curso e mesmo pensar um livro, alguma coisa em torno disso, é a escolha dos filmes, né? Isso é a parte um tanto mais complexa, porque além de você ter uma variedade de filmes muito bons, a minha perspectiva não é só tentar comentar os filmes, mas também é perceber relação entre eles, então isso exige um trabalho assim de escolha, então eu estou nesse processo de levantar e de pensar alguma coisa para trabalhar a relação entre religião e ficção, quer dizer, o cinema também pensa muito o que é esse trabalho da ficção. E, por outro lado, a religião, em alguma medida, também
lida Sim. muito com o fantástico, com aquilo que não é o real, né, o mítico. Então, a ideia seria tentar ver como é que seria possível pensar e articular essas duas ideias, né, que estão presentes tanto na arte como na religião. Bom, então o telespectador pode ficar atento ao site do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, só colocar então lá no buscador, né, essa expressão e tem acesso ao site para aguardar aí, então a notícia de um futuro curso do professor Frederico, ou então procurar pelo livro Religião e Cinema, uma publicação conjunta da Fonte Editorial e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Você pode participar do sorteio de alguns exemplares do livro Religião e Cinema, escrevendo para o e-mail da nossa produção, que é religare@tvhorizonte.com.br. Escrevendo então para religare@tvhorizonte.com.br, você pode participar do sorteio do livro do professor Frederico. Fred, eu vou agradecer muito a sua presença aqui e a sua gentileza, né, em vir de Juiz de Fora para gravar aqui em Belo Horizonte conosco. Sucesso para o seu trabalho. Obrigado pelo livro e pela reflexão que você traz aqui para o Religare. Ok, eu agradeço a oportunidade e espero que o livro também possa ser de prazerosa e útil leitura, né? Sem dúvida, quem uma se leitura interessar muito por ele. agradável, é verdade. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.